A questão que eu tenho aqui pede que nós calculemos a área englobada por esses dois gráficos aqui. O gráfico azul é a função g de y é igual ao seno de y e o gráfico vermelho é a função f de y é igual a 1 menos o cosseno de y. Nós temos que calcular essa área aqui. E pode parecer estranho, como assim g de y e f de y? Não seria f de x? Bom, nós geralmente definimos a coordenada y de um ponto como uma função de x. Então, por isso que a gente geralmente escreve y é igual a f de x. Mas aqui nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos definindo a coordenada x dos pontos usando a coordenada y. Então, por isso que até seria bom escrever para não confundir você assim, x é igual a f de y ou x é igual a g de y. Porque a coordenada x é dada como uma função da coordenada y. Por exemplo, quando o y vale π sobre 2, quanto que vale a coordenada x aqui do ponto no gráfico azul? Bom, vale g de π sobre 2, que é o seno de π sobre 2, que é 1. Então, quando y vale π sobre 2, a coordenada x vale 1. Então, seria esse ponto aqui. Vamos ver no gráfico de f de y. Bom, a coordenada x vale f de π sobre 2, que é 1 menos o cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, 1 menos 0 é 1. Então, também, nesse caso, deu coincidência, quando o y vale π sobre 2, o x também vale 1 no outro gráfico. Então, só estamos fazendo o contrário. Ao invés de definir a coordenada y usando a coordenada x, nós estamos definindo a coordenada x usando a coordenada y. Bom, agora que nós tiramos isso do nosso caminho, vamos ir para o cálculo da área. Bom, nós temos que saber onde essa área começa e onde ela termina. Ela começa aqui na origem, certo? Um dos pontos de intersecção desses dois gráficos é a origem, é o ponto 0, 0, e você pode facilmente conferir que esse ponto, de fato, pertence aos dois gráficos. E o outro ponto, onde a área termina, é esse ponto aqui que nós já vimos que nós acabamos de ver que o ponto 1π sobre 2 pertence aos dois gráficos também. Então, a área começa nesse ponto e termina aqui. E se nós não tivéssemos essas informações, seria necessário resolver uma pequena equação trigonométrica. Eu teria que igualar o seno de y a 1 menos o cosseno de y, daí seria resolver essa equação trigonométrica. E se você não lembra como resolver equações trigonométricas desse tipo, eu recomendo que você assista aos vídeos sobre esse assunto lá na lista de reprodução sobre trigonometria. Mas, enfim, aqui o gráfico já fez uma boa parte do trabalho. Como é que nós podemos calcular essa área? Bom, vamos tentar usar aquelas nossas clássicas aproximações com retângulos para ver se nós chegamos em alguma integral. Então, se eu pegar aqui um valor de y, se eu pegar aqui um certo valor de y, vamos ver. O ponto aqui no gráfico azul vai ter uma coordenada g de y, certo? A coordenada vai ser g de y. E o ponto aqui no gráfico vermelho vai ter uma coordenada f de y. F de y. Então, qual vai ser a altura desse retângulo, digamos assim? Bom, na verdade aqui seria a base do retângulo, mas enfim, vamos chamar de base. Qual seria a base desse retângulo? Bom, a base seria a diferença, é g de y menos f de y. Então, é g de y menos f de y, seria a base do retângulo. E qual seria a altura? Bom, a altura é uma variação infinitamente pequena em y, é uma variação dy na coordenada y, uma variação infinitamente pequena, só para dizer mesmo que esse retângulo tem alguma altura. Então, para calcular toda essa área, nós podemos pegar esses retângulos que são, aqui nesse caso tem uma altura infinitamente pequena, e somar eles desde a coordenada y, 0, e ir somando esses retângulos até a coordenada y, π sobre 2. E vamos fazer isso, então. Qual é a área desses retângulos? Bom, a área desses retângulos é a base vezes a altura. Então, é g de y menos f de y vezes a altura dy. E agora nós vamos somar, nós vamos integrar essas áreas de 0 até π sobre 2. De 0 até π sobre 2. Isso vai ser igual a integral definida de 0 até π sobre 2. O que é g de y? Bom, é o seno de y, menos
f de y é o quê? É 1 menos o cosseno de y. Esse menos troca o sinal, então fica menos 1 mais cosseno de y dy. Agora, a teorema fundamental do cálculo. É a antiderivada disso aqui calculada em π sobre 2, e daí eu subtraio o valor da antiderivada calculada em zero. Qual é a antiderivada disso aqui? Bom, a antiderivada do seno de y em relação a y é menos o cosseno de y. A antiderivada de menos 1 é menos y. E a antiderivada de mais cosseno de y em relação a y é mais o seno de y. Agora, eu calculo isso aqui quando o y vale π sobre 2 e subtraio o valor quando o y vale zero. Isso vai ser igual a menos o cosseno de π sobre 2 menos π sobre 2 mais o seno de π sobre 2. E agora eu subtraio o valor quando o y vale zero. Então, eu subtraio menos o cosseno de zero menos zero mais o seno de zero. Isso vai ser igual a cosseno de π sobre 2 é zero, então 0 menos π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Isso aqui é zero, isso aqui é zero. Menos cosseno de zero é menos 1. Menos menos 1 é mais 1. Então, fica 2 menos π sobre 2. Então, essa é a área englobada pelos dois gráficos. Era isso por esse vídeo, então. Eu espero que você tenha entendido. O propósito desse vídeo foi realmente fazer um exemplo no qual nós integramos ao longo do eixo y e não ao longo do eixo x, como nós tradicionalmente fazemos. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.